Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, pessoal! Estamos de volta para o segundo bloco da Parola 150, a terceira dentro do novo tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós estamos falando sobre a pergunta que Deus fez para Jacó, lá em Gênesis 32, versículo 27. Qual é o teu nome? Gente, no primeiro bloco nós demos uma pincelada nesse panorama histórico, bíblico desta passagem do Val do Jaboque, e nós complementamos dizendo que Deus muda pessoas e pessoas mudam lugares. E nesse segundo bloco aqui, como a gente tem feito nas parolas anteriores, nós vamos pegar essa pergunta e trazer para os nossos dias, porque afinal de contas, encontros com Deus também acontecem nos nossos dias. Nos nossos dias também acontece um antes e um depois. E aí, meninos, quando a gente fala de conversão, né, a gente usa a palavra metanoia, que significa mudança total de direção, né? Alguns até fazem uma conta errada, né? Falam assim, não, porque a minha vida deu uma virada de 360 graus, aí volta para o mesmo lugar, não adianta nada. A mudança tem que ser de 180 só, para ter a mudança radical de direção. Mas andar em novidade de vida, ter o seu nome trocado, ou seja, criar um momento realmente de um antes e um depois, é como se fosse uma conversão, né? É um tempo assim, olha, até aqui eu andava desse jeito, até aqui eu era Simão, mas daqui para frente eu sou Pedro. E aí, oráculo? E aí, 04? Bora para lá? Bora! Bora para lá. Xan, a gente estava falando aqui no final do primeiro bloco sobre essa passagem de Jacó e tudo mais, e o Paulinho foi muito feliz e muito sábio falar assim, olha, realmente, até depois que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, algumas citações depois bíblicas ainda vai se referir àquele homem como Jacó. Mas trazendo para os nossos contextos de hoje, né, trazendo para a nossa realidade das nossas igrejas aqui, uma vez que eu estou entre pastores, eu queria trazer essa pergunta para a gente refletir junto, e aí vocês podem trazer algumas experiências de vocês, de assim, ovelhas que chegam para vocês, ou momentos em que vocês mesmos passaram por isso, em que Deus confrontou cada um de vocês, dizendo assim, cara, qual que é o teu nome? Ou seja, quais são as marcas que você trouxe até aqui? Você quer contar algum caos? Você quer abrir com alguma coisa aí, Xan? Tá contigo a bola. Olha, o que me veio à cabeça enquanto a gente conversava no primeiro bloco foi a própria Água Fria, de onde a gente fez parte durante muito tempo. Né? Acho que estávamos nós três no mesmo acampamento, não lembro, porque já faz muito tempo, né? Cara, verdade, velho. Aonde um pastor, né, e uma pastora profetizavam que Deus estava mudando o nome da igreja, que já não era mais Água Fria, mas era Sarça Ardente. E quem participou daquele período vai lembrar... Bom, a marca da igreja era a santidade, né? Então, a igreja criou uma identidade de buscar uma santidade para estar buscando ao Senhor, e aí era descobrir o pecado, o que não agradava a Deus, para ir tirando isso do meio dela e criando um novo posicionamento. Então, qual que é o estigma, né? Uma igreja tradicional, fria, não era isso? Né? A igreja vazia... E, de repente, era uma igreja que era avivada, era uma igreja que estava em busca de dons, era uma igreja que era... Eu posso dizer que isso era bem como Atos dos Apóstolos, que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, porque a Água Fria ela não jogou panfleto, ela não teve trabalho em rádio, não teve trabalho em TV, e ela simplesmente saiu de 30 para 200 membros, assim, né? De repente, escolas bíblicas lotadas também, sem grandes alardes,
Então Deus mudou o nome e mudou, né, junto com isso a característica. É claro que a igreja foi se posicionando, mas teve a mão do Senhor. Então a grande mudança que a gente talvez tenha assim na nossa... E foi um grupo enorme de pessoas, né? Não foi só uma pessoa, foi uma comunidade. E aí a gente viu assim, muitas coisas, né, a ponto de se chegasse 7 e 5, se você tivesse com 4, 5 pessoas numa família, muito provavelmente você ia estar separado, né? Isso era fantástico. Então a gente que viveu isso, aquele momento, aquilo assim, era uma grande alegria. A gente vê como Deus mudou, né? Mas a gente vê pessoas, né, que eram alcoólatras, né, ou pessoas que eram drogadas, e a gente encontra as pessoas assim, agora ele virou crente, né? Como se fosse até algo ruim. O cara, Deus tira o cara das drogas, tira o cara né? Mas o que importa é como a pessoa está com Deus. E uma das coisas que enquanto vocês estavam falando, me trouxe à memória, é como Deus nos vê. As pessoas vão colocar rótulos na gente. Eu tenho um amigo de faculdade que eu lembro que há muito tempo atrás ele falou assim, você não mudou. E até hoje eu não retrocedi para aquilo que ele queria, né? Ele apostava que você é crente agora, né? Depois de tudo que você fez, tal. E aí eu queria se encontrar com ele e falar assim, cara, depois de 21 anos ainda continuo procurando essa mudança, mas eu não retrocedi. Mas uma coisa que me chama muita atenção, quando a gente pensa e eu vi até em redes sociais esses dias, uma mulher falando assim que ela não consegue acreditar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, por causa da queda dele com Betseba. E eu estava meditando em Reis, 1 Reis. E aí me chamou muita atenção no 9, do 4 e 5, diz assim, Deus falando com Salomão, quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade, integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre o trono e tua realeza sobre Israel. Tá? Então Deus está reafirmando uma promessa para Salomão. Mas se ele tivesse com um rótulo do cara que traiu, do cara que foi infiel, Deus não citaria Davi do jeito que citou. Deus continua citando, ele andou diante da minha presença em integridade, em honestidade, né, buscando conhecer os meus mandamentos. Então, o que importa é como Deus nos vê. Por mais que as pessoas possam olhar e falar assim, pô, mas esse cara enganou o irmão dele, mas um dia ele lutou com Deus para que houvesse uma mudança, né? Talvez todas as pessoas não saibam disso, né, das mudanças que ocorreram nas nossas vidas, mas o que importa é que houveram mudanças de Deus para conosco, né? Então, eu acho que o maior exemplo de mudança, Água Fria, a gente viveu. E tantas outras pessoas que a gente conhece e que eram de uma determinada maneira, mas quando tiveram um encontro pessoal com Jesus, o seu nome e seu comportamento foram mudados. Agora, em referência, Chan, antes de eu falar, né? Quando eu cheguei na Água Fria, o encontro de santificação, geralmente, ele acontecia em setembro, né? Eu cheguei na Água Fria no mês de março do ano posterior a este acontecimento, né? E eu peguei, então, as primeiras rajadas dessa chuva, né? Era algo muito novo ainda, e eu participei de quase tudo isso, né? Porque lá do momento profético eu não participei, mas de quase tudo isso eu participei. Que delícia! Você lembrou de algo que, de fato, né, mexeu com as nossas vidas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas vamos lá. O Arthur, ele coloca, né, momentos nos quais Deus pergunta para nós, né, ou coloca para nós essa questão identitária. Eu não digo, Arthur, que eu tive um momento específico da minha vida ministerial, tá? Eu não vou falar de igreja aqui agora, que eu acho que o exemplo que o Xandão trouxe foi muito legal. Mas da minha vida pessoal,
eu não lembro de algum momento específico no qual Deus me confrontou em referência à minha identidade. No entanto, uma prática que nasceu no meu coração, ou que foi enxertada no meu coração, eu me lembro até quando, no mês de outubro de 2010, nós estávamos num encontro lá na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu estava sediando este encontro, que era um encontro para todas as igrejas metodistas do estado do Mato Grosso do Sul na ocasião. Eu tinha quase 500 pessoas nesse encontro lá, em Dourados, e num bate-papo, por conta de uma circunstância, de um atendimento que eu fiz com um pastor, num bate-papo com um bispo, bem mais experiente na trajetória ministerial, esse bispo, ele falou assim para mim: sempre que eu aconselho um pastor que está em crise, eu peço para que ele me conte acerca do chamado dele. Porque uma vez ele contando acerca do seu chamado, ele vai fazer esse trajeto, né, de retorno ao seu chamado, e se a questão dele for vinculada a um desvio do chamado, só esse retorno lá na posição do chamado vai trazer o cara de volta à posição. Isso, para mim, foi muito significativo, tanto no sentido da função institucional que desde aquela época, 2010, eu carrego. Aquele ano, né, foi o ano que eu comecei a carregar esta função. Isso passou a ser muito bom, mas para mim passou a ser uma advertência muito legal, né? Então, em muitos momentos da caminhada ministerial, no meio de atribuições, no meio de necessidades da igreja, no meio de necessidades da instituição, né, no meio de coisas que eu gostaria de fazer, no meio, né, da agenda, vez ou outra eu preciso voltar ao meu chamado. E o meu chamado, Deus foi muito didático comigo. Eu sou extremamente cartesiano, né? Eu costumo brincar com o meu povo dizendo assim: antes de teólogo, né, eu me formei em análise de sistemas, né? Então eu sou um cara dos números, eu sou um sujeito de exatas, né? Então eu preciso que a conta feche. E Deus comigo trabalha de uma forma muito bacana, porque Deus conhece o meu coração e ele monta algumas informações para mim e deixa bastante específicas. Quando do meu chamado, Deus foi extremamente cartesiano comigo. Só faltou desenhar, porque Deus, o meu chamado, ele tem uma marca em um versículo. O meu chamado, ele é baseado em 1 Coríntios 9,16. Pois se eu prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então Deus foi muito específico comigo. Para que é o meu chamado? Eu sei qual é o ponto forte, eu sei qual é o ponto alto do meu chamado. É o chamado à pregação do evangelho. E eu não tenho do que me gloriar disso, né? Por quê? Porque essa é uma obrigação imposta sobre mim. Aquilo que Paulo falou, eu entendo como eu entendo como algo que eu possa parafrasear com toda a naturalidade, porque é um ponto-chave do meu chamado, né? Então, sempre que aparece alguma atribuição, sempre que aparece alguma agenda, sempre que eu estou apertado no meio de tantas demandas, eu preciso voltar àquele ponto. Porque ali existe uma identidade acerca de quem eu sou. E se há uma identidade, ou se há algum desvio daquilo que o Senhor estabeleceu como identidade, então eu preciso voltar àquela posição. Porque é melhor eu fazer o que o Senhor me mandou fazer, do que fazer com zelo, com capricho, o que Ele não me mandou fazer. Eu preciso tomar muito cuidado nesse aspecto, né, de não correr o risco de ficar trabalhando, caprichando e enfeitando aquilo que o Senhor não me levantou para fazer. Então, esse ambiente da visita à identidade, ao chamado, para mim, Arthur, ele é uma marca extremamente relevante. Como eu disse, aprendi isso para poder ajudar outro, né? Mas isso me blindou de muitas
de muitas crises no decurso desses já 21 anos de ministério. Deus me blindou muito de crises no decurso desse período por conta dessa experiência que em um determinado momento do meu ministério, né, há 13 anos atrás, quase 14 anos atrás, eu aprendi. Isso, para mim, é de uma relevância extrema. Sabem que, quando a gente começou a conversar nesse segundo bloco, eu não imaginei que a gente fosse por esse caminho ministerial, mas, cara, eu vou confessar para vocês, cara, a lembrança que o Xandão trouxe me trouxe lágrimas aos olhos, porque é algo que a gente viveu com uma intensidade tão grande, mas tão grande. Eu lembro como se fosse hoje, cara, era algo muito palpável para a gente, assim. E mesmo a gente sendo mais jovem, né, nós estamos falando aqui de 2003, 2004, até 2008, talvez, foi um tempo muito especial. E aí vocês estavam falando sobre questão ministerial, chamado, Paulinho, e me veio algo no coração, algo que a Priscila sempre fala para mim, e nos últimos anos isso tem sido uma frase mais forte para a gente, assim, Deus é um Deus que recalcula rotas, né? Então, eu vejo nesse chamado de Deus, nessa questão de virar para Jacó e falar assim, qual é o teu nome? Dizendo assim, olha, eu estou mudando o teu destino, estou alterando a tua rota. Até aqui você veio por essa estrada de terra, vamos dizer assim, né? E não necessariamente daqui para frente a estrada vai ser asfaltada com 4 pistas, mas eu vou te dar um carro com amortecedor mais forte, para poder aguentar esse trajeto, né? E muitas vezes essas mudanças de trajeto da nossa vida são mudanças tão radicais quanto uma troca de nome. Eu lembro, por exemplo, quando eu tive a minha convicção do meu chamado, do meu ministério pessoal, e você é parte importante e fundamental disso. Eu me recordo, cara, que desde jovem eu me formei em publicidade, em marketing, e a minha vida inteira dentro da igreja foi fazer boletim da igreja, foi fazer a parte da comunicação, as camisetas, e eu achava que era o máximo fazer aquilo. E então um dia Deus olhou para mim e falou assim, daqui para frente você vai começar a ensinar. Sai do coral, sai do Ministério de Comunicação, sai de todas essas coisas, né, e a partir de semana que vem você vai ser professor de escola dominical. E aquilo foi um choque para mim, cara, porque, sinceramente, não tinha nada a ver com o que eu tinha sonhado para mim. Tinha nada a ver com o que eu tinha planejado, né? Era como se Deus literalmente tivesse trocado meu nome. Falando assim, até aqui você chamava isso, daqui para frente agora vai ser chamado aquilo. Então eu vejo Deus assim, mudando caminhos de pessoas, mudando rotas de pessoas, uma nova identidade não necessariamente significa que você mudando um estado, né? Assim, não, você era sólido, agora você é líquido. Mas é uma mudança de natureza, né? Eu gosto muito de uma ilustração que do primeiro milagre de Jesus, Jesus não mudou o estado da água, ele mudou a natureza da água. Então, é uma mudança muitas vezes radical, e a nossa identidade é isso, né? É você olhar para o seu velho documento e falar assim, cara, a minha foto é a mesma, mas o nome é outro, o sobrenome é outro, aquilo que pelo qual as pessoas me chamam é outro. E aí eu quero fazer um gancho exatamente para esse lado agora, porque identidade, um nome tem a ver com a forma como Deus te chama, como você se vê, mas também é a forma pela qual os outros te chamam. Né? A mudança de identidade vai provocar no seu entorno uma mudança de percepção de todas as pessoas que estão à tua volta a respeito de você, a respeito do que você se tornou, né? E eu não quero fazer nenhum tipo de crítica aqui, né? É só para constar mesmo, né?
mas Paulinho, depois que você se tornou pastor, você não tem nome mais. Né? É o Paulinho, é o pastor. Né? Quando o Xandão se tornou pastor lá da Plenitude, ele deixou de ser o Xandão, agora ele é o pastor. Né? E isso acaba sendo, eu sei que não é o fórum para isso, mas isso acaba se estendendo para a esposa e para os filhos, mas dependendo do chamado que nós alcançamos, do lugar onde Deus nos coloca, essa mudança é tão radical que nem mesmo o nosso nome antigo é lembrado mais. Nós somos chamados por aquilo que Deus nos chama daqui para frente. Então, isso foi uma coisa assim que falou muito forte ao meu coração. Eu queria escutar um pouquinho de vocês, como é que é essa perspectiva, como é que vocês enxergam esse fato assim de não ser mais o Paulinho e o Xandão, mas ser agora o pastor? Eu acho que quando vem do povo, eu sinto que, abrindo o coração, eu sinto que é uma carga. Acaba sendo, muitas vezes, até não um fardo de coisa ruim de se carregar, mas de peso, né? Mas quando vem de Deus, eu entendo que é algo, eu vou usar a palavra honra, mas na maior simplicidade que eu posso usar essa palavra. Porque por mais que eu faça qualquer coisa, eu não sou digno, né, de ser um pastor. Justamente porque quando eu olho para trás, eu era um Jacó, né? E aí você vê essa transformação e você fala assim, olha, é só Deus. Não, é impossível que haja alguma honra em mim, né? No dia que eu aceitei me tornar um pastor, eu lembro que eu estava no meu quarto orando, no meu Val de Jaboque. Eu falei, se o Senhor quer, então eu aceito. Depois de anos lutando. E eu saí do meu quarto e cheguei aqui assim na cozinha, minha mãe falou, eu estava aqui conversando com Deus e falei para ele que antigamente eu aceitava dar um filho para ele, para a obra. Mas hoje eu aceito dar 2, que é você e a Helena. Aí eu falei, cara, né? E a Helena já era pastora. Eu falei, daí beleza. Aí à noite eu fui tomar café com o apóstolo Jackson. Ele ficou me olhando daquela maneira dele, assim, profética, e ficou quieto. Eu falei, fala, pastor, o que o senhor viu? Não vou falar. E ficou numa briga. Aí eu falei, pode falar. Ele falou assim, eu vou te ungir pastor, mas eu não vou conseguir te segurar muito tempo. E deu um murro assim na mesa, assim, né, cara? E aí eu falei, pastor, você nem sabe o que você está me entregando, né? Porque hoje ele... Então, assim, quando é do povo, existe muita cobrança, né? Que nem você falou, eu não sou casado, mas eu fico imaginando, é ruim você perder essa identidade. Mas quando vem de Deus, é uma responsabilidade que você sabe de onde ele te tirou. Lá do lamaçal, né? Falei, eu vou te colocar aqui, você vai se assentar na minha mesa, vai comer comigo, vou te dar o privilégio de falar em meu nome, de apacentar pessoas, e você fala, rapaz, mas eu ainda me considero muito um Jacó para estar nesse lugar, talvez, de Israel, né? Mas, assim, acho que é fantástico. E uma das coisas que eu vejo, assim, a gente tem oportunidades de ter essa luta com Deus para essas mudanças, em qualquer área, não só ministerial, qualquer área. Jabes brigou porque ele não queria ter o fim que ele teria, por causa do nome dele, né? E assim, ele se tornou mais ilustre dos irmãos dele. Então, eu entendo isso, a gente tem que, naquilo que a gente precisa, daquilo que é de Deus a gente precisa aceitar, e daquilo que precisa ser mudado em nós, a gente precisa lutar para não permanecer. Eu concordo com tudo que o Xandão falou. Aliás, eu estava pensando aqui, a gente podia chamar o Xandão de Zé, né? Zé é a abreviatura de 04, o diminutivo de 04, né? Boa! Gostei também. Mas olha só, eu tenho algumas experiências interessantes quanto a isso. Por mais que os meus 4 anos de formação acadêmica na Faculdade de Teologia eu tenha passado servindo na Igreja da Água Fria, né? Para quem não conhece a estrutura da Igreja Metodista, eu deveria entrar no estágio acadêmico, pastoral, no 3º ano de faculdade.
Mas no meu primeiro ano eu procurei uma igreja para congregar, logo no comecinho do primeiro ano. Comecei a congregar na Água Fria no mês de março. No mês de maio eu fui convidado a compor o quadro pastoral como seminarista e aceitei, né? No primeiro ano, 2 anos antes de ter uma obrigação institucional de fazer isso, né? E assim, na época, por toda aquela demanda que o Xandão bem lembrou, né, de uma igreja em crescimento, de uma igreja em busca de avivamento, era extrema, não era os pastores acadêmicos, os seminaristas, eles não eram figurantes na realidade da igreja, né? Eram muito ativos. Eu tinha agendas que eram minhas, né? E o pastor Pereira, a pastora Persides, que eram os nossos pastores naquela ocasião, eles extremamente abençoadores nesse aspecto, botavam a gente para trabalhar mesmo, né? Liberavam a gente para a obra mesmo, acreditavam mesmo no nosso ministério. A Água Fria, para mim, foi uma escola. E muita gente na igreja da Água Fria, eu não deixei de ser o Paulinho lá, mas muita gente na igreja da Água Fria me tratava como pastor Paulinho, pastor Foca, né? Mas a maioria era ou Paulinho ou Foca, né? O Foca, depois a gente conta o porquê. É quase uma maldade do tipo confundir flor com girafa, quase uma maldade desse tamanho. Mas essa da Foca a gente explica em outro momento. Né? Mas, enfim. Mas era uma relação crescente. Né? As pessoas foram acompanhando o desenvolvimento de um ministério pastoral, e à medida que isso foi acontecendo, foi sendo natural na boca de alguns irmãos, na boca de algumas irmãs, e no coração também, eu ir sendo transicionado do Paulinho ou do Foca para o pastor, ou pastor Paulinho, ou pastor Foca, ou só pastor, né? Ok. Agora, quando eu vou para Dourados, aí eu tive um choque, né? Porque eu chego em Dourados, no auge dos meus 27 anos de idade, garoto de tudo. Flávia e eu, nós regulamos de idade, né? A Flávia, ela fica 2 meses mais velha do que eu, entre maio, 3 meses quase, entre maio e julho, né? Ela fica mais velha do que eu. Então a gente tem a mesma idade. E a gente chega lá, garotos, indo para a primeira experiência pastoral em uma igreja central, que na época carregava 2 congregações, em uma das principais cidades, na segunda principal cidade do Mato Grosso do Sul, que eu nunca tinha pisado meu pé, né? E só conhecia porque uma parte da vida profissional do meu pai, ele passou lá por Dourados em algum momento da década de 70, começo da década de 80. Ok. E quando eu chego em Dourados, quem vai me receber? Uma família muito querida, seu Zé Bortolotti, Dona Lídia, Mário Bortolotti, meus amados, queridos demais. E o seu Zé Bortolotti, já um senhorzinho, para lá dos seus 70 anos, quando ele foi me receber, eu chegando de viagem, depois de, sei lá, 12, 13 horas de viagem, saindo de São Paulo, indo para Dourados, quando eu chego lá, vem aquele senhorzinho, que tinha idade para ser meu bisavô, e diz: pastor, reverendo, o senhor é muito bem-vindo. Eu olhei para um lado e olhei para o outro, e naquela hora, meninos, naquela hora a ficha caiu. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Onde eu estou? Né? Eu vinha de um 2002, sem nenhum título, servindo na plantação de uma igreja, de um 2003, estudando como seminarista, e já trabalhando
na igreja local lá em Linz e continuando na plantação daquela igreja, de 2004, 5, 6 e 7, servindo na Água Fria, sendo que no 6 e no 7, pastoreando Atibaia. Quando chego em janeiro ainda de 2008, quer dizer, já tinha 6 anos, né, de caminhada ministerial, ativa. Eu chego lá, sem pompas, sem festa, isso devia ser uma quarta, quinta-feira, era um meio de semana, já avançada a noite, 9h30, 10 horas da noite, cansados, e essa família está esperando a gente na porta da igreja para levar a gente para tomar um banho, comer alguma coisa e nos hospedarmos na casa deles. E aquele senhorzinho de cabeça branca chega e fala: reverendo, o senhor é muito bem-vindo. Cara, que coice que isso me foi, né? Que coice que isso me foi. Porque ali, aquele peso que o Xandão disse, ali aquele peso veio nas minhas costas sem amortecedor, sabe? Falei, meu Pai eterno, o que eu vou fazer a partir de agora? E aí a gente vê Arthur, Xandão e queridos irmãos e irmãs que acompanham a gente vê como cumprir o propósito que o Senhor tem para nós só é alcançado mediante uma condição de uma total, irrestrita dependência da voz do Senhor. Como diz Davi em 1 Crônicas 29, quem sou eu e quem é o meu povo para que a gente possa trazer dádivas tão grandes ao Senhor, né? Sem levar em consideração o contexto no qual Davi fala isso, mas o pensamento é absolutamente esse. Quem sou eu? Quem sou eu? E nada melhor do que a gente ouvir a resposta de quem nós somos do próprio Deus. Porque ele vai nos nominar, ele vai nos adjetivar da melhor forma, de uma maneira muito melhor do que nós poderíamos nos adjetivar. A igreja nos adjetiva, né? Na instituição, eu sou chamado de reverendo, não faço nenhuma questão disso. Na verdade, eu não sou chamado para ser reverendo, eu sou chamado para ser pastor. A instituição nos adjetiva, pessoas nos adjetivam, mas quando Davi pergunta para Deus, quem sou eu? Eu acho que isso é uma baita de uma lição. Todos os dias a gente tem que perguntar, quem sou eu, Senhor? Para que Deus nos adjetive e a gente vá para a posição que Ele quer que a gente esteja. Amém. Aquela família lá não te levou no Raulito para comer lá não, né? Não, cara, eu lembro aonde eles me levaram para comer. Eu lembro ainda aonde eles e o que nós comemos. Eu não vou falar aqui porque eu não vou fazer propaganda. Não. Mas você falou agora, eu lembrei do Raulito. Gente, eu quero encerrar essa parola aqui, que foi realmente incrível, com um texto que o Xan trouxe para a gente aqui no off. E eu quero encerrar porque ela vai vir exatamente com uma chave de ouro para poder fechar essa parola, que está lá em Apocalipse 2, versículo 17, que é a carta para a igreja de Pérgamo. Em 17, o último versículo, ele fala a seguinte coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia! Aquele que vence, aquele que prevalece, a esse será dado uma pedrinha branca com um novo nome. Que esse seja você, meu querido, que nos acompanha, que nos ouve, que nos assiste aqui no canal dos Paroleiros. Um beijo no coração de vocês. A gente está muito feliz de ter trazido essa parola de número 150 com essa temática, que foi realmente muito especial. Então,
já deixa o seu like aqui, já compartilha esse vídeo, siga-nos lá no Facebook, no Instagram, e para você que gosta de formato de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Voltamos semana que vem com mais uma pergunta de Deus. Deus abençoe você, uma ótima semana, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.